Você já entrou em algum estabelecimento comercial, restaurante, loja e, por exemplo, no caso do restaurante, entrou para consumir algum alimento e aquilo não estava muito legal? Entrou numa loja para comprar algum item, algum eletrodoméstico, um liquidificador para sua casa. Quando você chegou na sua casa, ele não estava funcionando. Ou você contratou alguém para prestar um serviço na sua casa, para fazer algum serviço e aquilo não ficou bem feito, você não gostou, ou a qualidade não estava boa, a qualidade talvez do material não estava boa, ou você foi maltratado pelo prestador de serviço, você foi maltratado dentro da lanchonete. Enfim, eu tenho certeza que uma dessas coisas já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Provavelmente aconteceu com algum familiar seu, alguém já idoso ou jovem que seja, já aconteceu. E, pelo menos no Brasil, qual que é a primeira coisa que acontece, que a gente fala quando acontece alguma coisa desse tipo? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo tal, parágrafo tal, eu tenho tal direito. O consumidor hipossuficiente, fraquinho, magrelo na frente do comerciante malvado, capitalista malvadão. Esse é o tema do nosso vídeo de agora. Mas não especificamente sobre o Código de Defesa do Consumidor. Não, nós vamos falar sobre o representante do CDC mais icônico e emblemático do Brasil. Aquele que é o terror de todo comerciante do estado de São Paulo. Quando o comerciante paulista vê aquele senhor chegando a um quarteirão de distância, ele já se treme todo. Ele já quer abaixar as portas porque ele sabe que mesmo estando certo, ele vai estar errado. Até porque esse representante do consumidor fraquinho e hipossuficiente, ele tem a máquina estatal do lado dele. Sim, meus amigos, nós estamos falando dele, do deputado federal Celso Russomano. E nós vamos falar especificamente dele agora nesse vídeo. Eu espero conseguir ser breve. Esse é o canal Fala Laio. Eu vou te pedir humildemente, se você tem gostado do formato dos nossos vídeos, se você gostar desse vídeo, espera, não precisa fazer isso agora, lá no final do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo. Bom, vamos a isso. Celso Russomano, Celso Ubirajara Russomano. Deputado federal, nascido em 20 de agosto de 1956, em São Paulo. Ele tem 69 anos, foi eleito deputado federal em 1994 e assumiu o mandato em fevereiro de 1995. Ele é deputado federal até os dias de hoje, até o ano de 2026. Não sei se vai sair candidato à reeleição nessas eleições de 2026, mas até o momento ele é deputado federal, sim. O Celso Russomano, ele participou da redação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Ele é um dos mais emblemáticos defensores do consumidor fraquinho e hipossuficiente do estado de São Paulo. Sim, do estado de São Paulo, porque ele tem lá os discípulos dele em outros estados, mas ele atua no estado de São Paulo, que é o estado no qual ele é eleito deputado federal. O Celso Russomano, ele é aquele... só uma coisa, na década de 90, no ano de 1990, foi quando foi escrito o Código de Defesa do Consumidor. E o Celso Russomano participou da aprimoração e da, talvez, releitura desse código, enfim, transformação em lei, papelzinho escrito de político, enfim. Na década de 90 também, eu não sei exatamente o ano, a primeira esposa do deputado Celso Russomano, infelizmente, faleceu. Eu já ouvi várias versões sobre a morte dela, dentre elas do próprio Celso Russomano, que já falou em várias fiscalizações que ele faz no supermercado, que ela teve uma gastroenterite, uma infecção bacteriana, que
pode ter sido proveniente de uma coxinha, que eles desconfiam ter sido proveniente de uma coxinha que ela comeu em um restaurante, que a coxinha não estava legal. Também já ouvi versões de que houveram acusações de negligência médica, e baseado nesse acontecimento, o Celso Russomano entrou nesse caminho de defesa do oprimido, do consumidor. Ele provavelmente espelhou o acontecimento triste, trágico da vida dele em todos os outros milhões de consumidores que existem no Brasil. E eu acredito que se dependesse dele, isso seria para o mundo também. Enfim. Bom, eu não vou estar aqui agora discutindo a legalidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, porque vou falar pra vocês, no mundo libertário, no mundo anarcocapitalista, enfim, no mundo que eu sigo, que bate com os meus ideais, balela. Código de Defesa do Consumidor é papelzinho escrito, não serve pra nada. No máximo serve pra ser feito pra gastar tinta da impressora e ser feito de papel higiênico. No máximo. Porque, na verdade, isso não traz garantia nenhuma pro consumidor. Isso transforma o comerciante, o empresário, que é gerador de emprego, gerador de renda, gerador de comércio, gerador de dinheiro para a sociedade, transforma ele com a imagem do capitalista malvadão, e isso não ajuda a população em geral, porque na verdade é tanta lei, tanta regulamentação, tanta encheção de saco, que acaba que o custo de ser empresário, o custo de ser comerciante, o custo do produto e do serviço do comerciante é aumentado, ó, milhões de vezes. Uma coisa que poderia custar, atualmente poderia, sem o CDC e sem também regulamentações trabalhistas, poderia custar R$2, hoje tem que custar 15 para poder cobrir os possíveis futuros processos que ele pode ter por causa do CDC e por causa da lei trabalhista. Ai, Laio, mas é só ele seguir a lei. Cara, é impossível você empreender no Brasil e você se enquadrar em todas as leis, porque o que tem de lei inútil não está escrito. Mas voltando ao Celso Russomano, o que eu quero trazer aqui para vocês é a visão a respeito dele utilizar do cargo dele de deputado federal, portanto, funcionário do povo, como instrumento e como arma para coagir o comerciante, para coagir o dono do supermercado, o gerente do supermercado. Gente, para coagir caixa de supermercado, porque se ele entra, quando ele não entra, né, ele faz a entrada triunfal dele nos estabelecimentos privados, né, ele faz a entrada triunfal dele, né, e isso no mundo libertário, se o dono do estabelecimento privado fala aqui você não entra e ponto final. Mas ele faz a entrada triunfal dele e ele aborda a primeira pessoa, ele já entra assim: quem é o gerente aqui para nos atender? Você está sofrendo uma fiscalização. Opa, pera lá. Deputado federal, que o cargo dele, que a função dele é fiscalizar órgãos públicos, entrando num ambiente privado para fiscalizar um ambiente privado. E junto dele, normalmente, ele movimenta toda uma máquina pública, porque com ele traz geralmente um diretor do PROCON, um fiscal do PROCON, uma fiscal da vigilância sanitária e tal. Eu vi uma reportagem esses dias, ele levou uma médica veterinária, que nem da vigilância sanitária não é, ela é só uma médica veterinária especializada em selo de inspeção federal, em qualidade do produto, em qualidade de alimentos, enfim, em engenharia de alimentos, enfim. Ele levou uma médica veterinária que não tem participação nenhuma em órgão público, levou com ele, e ele foi entrando dentro do supermercado e já anunciou a fiscalização, tinha um homem do PROCON com ele, e essa médica também veterinária já foi entrando dentro das geladeiras do supermercado. A pergunta que fica é: até que ponto isso é legal? Até que ponto um deputado federal ele pode sair entrando simplesmente no ambiente privado, trazendo com ele toda a máquina pública, e outro, se utilizar de método de coação da máquina estatal
para poder conseguir alcançar o objetivo dele. Por exemplo, se ele chega no supermercado, o dono do supermercado já fala, não é para filmar aqui, ou não, você não entra e tal, não sei o que, ele já fala, não, então você não vai entrar, então eu vou acionar a polícia, me dá o telefone, aciona a polícia militar. Então, o que acontece? Às vezes, para fazer a contenção de dano, por exemplo, se eu sou comerciante, para fazer a contenção de dano à minha imagem, eu abaixo a cabeça e aceito ele entrar com câmera e com uma médica veterinária que, atenção, eu tenho todo o respeito do mundo pelos médicos veterinários, eu estudei medicina veterinária, eu tenho todo o respeito do mundo, mas uma médica veterinária que não é da Anvisa, que não é da Vigilância Sanitária, que não é do Procon, que ele é uma pessoa que ele conhece e ele convidou para ir com ele. Então, o comerciante abaixa a cabeça e acaba aceitando esse tipo de coação. E quando ele como que eu posso dizer? Quando ele é, de certa forma, ele é enfrentado pelo empresário, pelo comerciante, pelo gerente, ele fala, eu sou deputado federal. Amigo, na minha opinião, mais uma vez, eu digo, aqui eu emito opinião. Na minha opinião, o cara é deputado federal, ele é meu funcionário. Ele é funcionário de você que está assistindo esse vídeo. Ele é funcionário do empresário que ele está lá entrando e invadindo o estabelecimento dele. Então ele usa da máquina pública, do cargo dele, para poder invadir aquele estabelecimento, porque eu considero isso invasão de propriedade privada. Olha, eu não digo que não é importante, gente. Olha, atenção, muita atenção. Eu não digo que não é importante uma forma de averiguar se aquele produto está mesmo vencido, se aquilo não causa risco, ou se alguém não pode vir a óbito por comer tal coisa. Não, eu não sou contra isso. Isso tem que acontecer realmente. Mas não pelo Estado, não o Estado fazendo isso, e nem um bendito de um deputado federal, que depende dos votos de todos aqueles ali, inclusive daqueles que estão sendo fiscalizados por ele, para poder se reeleger. Até que ponto essa suposta fiscalização de um deputado federal em um estabelecimento privado é legal? Até que ponto ele é legal ele utilizar da máquina pública para coagir o empresário? Gente, eu acho isso um absurdo. Porque ele chega na caixa do supermercado e fala assim, eu quero alguém aqui para me atender. Ela fala, não, o gerente não tá, o dono. Então você é responsável pela loja. Cara, uma pessoa que tá ali tem uma semana. E se a pessoa olhar para ele e falar, não sou não, eu quero que se lasque você pra lá, eu não tô nem aí com isso não. Ele ameaça de prender uma pessoa, uma trabalhadora que tá ali, um trabalhador que tá ali. Gente, não existe representação maior de violência estatal do que você assistir os vídeos do deputado Celso Russomano. Primeiro, que eu já não moro no Brasil. Em tese eu tô num país livre, eu posso falar o que eu quiser, se o Celso Russomano às vezes, tá bom que meu canal é pequenininho, eu não tenho público direito e tal, mas se isso chegar no Celso Russomano e ele quiser tentar derrubar meu vídeo e tal, que ele pode até tentar e tal, mas eu tô postando esse vídeo de fora do Brasil, portanto, aonde eu tô, a Constituição, ela funciona e ela me garante o direito de falar, e eu sou brasileiro, então eu tenho também, mais ainda, por ser brasileiro, o direito de falar. Assistir vídeos do deputado Celso Russomano é a maior representação de violência estatal que você pode ver na internet. Porque você pode pegar assim, repórter, tem vários repórteres que fazem lá o trabalho de defesa do consumidor, até aí eu até que sou de acordo. Porque é uma pessoa particular, privada, de um órgão de imprensa privado, indo lá e tal, e dando publicidade àquilo e tal, enfim. Agora, o cara é um deputado federal. Se eu não estou em erro,
Ele não tem poder para investigar órgão privado, para poder fiscalizar órgão privado, e muito menos para, durante uma fiscalização, entrar dentro de um frigorífico, de uma câmara fria, e para coagir empresário, para coagir caixa de supermercado, para coagir recepcionista de clínica. Tá aí. O Celso Russomano acabou de perder um processo para uma médica. Perdeu um processo por informação incorreta, informação inverídica. Perdeu 50 mil reais na justiça agora. Isso acabou de acontecer. A médica, eu não sei o nome dela, processou ele por causa de uma fiscalização suposta que ele fez e tal. Cara, eu entendo o seguinte. O cara é deputado federal. Se ele quer ajudar a população e tal, que não sei o quê, porra, ajuda, intermedia e tal, conversa, entra em contato e tal, mas chegar com câmera e ainda falar isso daqui é um local de acesso público, eu posso filmar, eu vou continuar. Se é o meu estabelecimento, não, ele não ia continuar filmando. Eu não ia agredir ele, de maneira alguma. Mas quem ia chamar a polícia era eu. E eu queria ver se ele... Eu chamava a polícia, chamava advogado. Ah, mas é contenção de dano. Não, contenção de dano é eu proteger a minha propriedade, meu amigo. É não deixar um deputado de bosta entrar dentro da minha empresa, dentro do meu ganha-pão, e expor a imagem dos meus funcionários, expor a minha imagem, expor a imagem da minha empresa, que muitas vezes, cara, eu já vi ele entrar pra fazer fiscalização em lugar que tava tudo certo. Ele procura, cara, ele entra dentro de câmara fria e tal. Desde quando ele tem o direito de fazer isso? Ah, se fosse o meu estabelecimento comercial, ele não entrava. E se viesse acompanhado do PROCON, Anvisa e essas coisas, porque a lei do homem diz que pode, a lei, né, atual diz que pode, eu falava, o PROCON entra, a Anvisa entra, você e sua equipe lá fora. Ah, mas eu vou chamar a polícia. Por favor, chama a polícia. E quando o paladino Celso Russomano vira pedir nota fiscal, porque se você não fizer isso agora, eu quero a nota fiscal de todos os carros que tem aqui, de todos os... Não entrego. Ah, eu vou chamar a polícia. Eu chamo a polícia e eu entrego na mão da polícia. Que nem na mão da polícia eu não tenho que entregar a nota fiscal. Tá? Eu tenho que entregar a nota fiscal para Receita Federal, Receita Estadual. Ponto final. Que também são. Enfim. Eu queria que vocês pudessem expressar a opinião de vocês aqui nos comentários, logo aqui abaixo. O que vocês acham disso? O que vocês acham da atuação do deputado Celso Russomano, dessa atuação coercitiva dele, dessa atuação violenta, muitas vezes, dele, truculenta dele? Eu sei que eu tô falando essas coisas, falando a verdade, eu tô correndo um sério risco, talvez, de perder o meu canal, que é pequenininho, tá no começo, talvez quando eu for no Brasil eu chegar a ter lá a Polícia Federal me esperando, porque eu tô falando mal de um político, não é? Na internet. Mas eu não tô falando mal do político. Eu tô criticando a atitude dele. Eu tô criticando a forma como a coisa é feita. E qual que é a sua opinião sobre isso? E se fosse você, se fosse o seu estabelecimento comercial, o que você faria? Deixa os seus comentários aqui embaixo. Deixa a sua opinião. Marca, se você compartilhar isso nas redes sociais, marca seus amigos. Se você compartilhar esse vídeo diretamente do YouTube, deixa aqui, escrito aqui embaixo, compartilhei. Deixa escrito de onde você está assistindo. Se você for paulista, deixa escrito aqui se você tem medo de receber o Celso Russomano no seu empreendimento. E como você receberia o Celso Russomano na sua empresa? Receber com educação para uma conversa é uma coisa. Da maneira que ele faz, na minha empresa, na minha propriedade privada, ele não faria. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, por favor, ativa o sininho, me ajuda. Vamos, já é o segundo vídeo que eu vou soltar em um dia. Se você curtir, compartilhar, se inscrever, você vai me mostrar que você está gostando e eu posso começar a deixar de lado algumas outras partes da minha vida para me dedicar a isso, que é o que eu realmente gosto de fazer. Dar opinião, trazer informação e
expor coisas que às vezes ninguém tem coragem de fazer, tratar de temas que muitas pessoas não têm coragem de tratar. Beleza? Grande abraço e até a próxima. O futuro é pé ante pé. Bitcoin no bolso, eufórico na rima. Dissolução do Estado é uma nova estima. Cada transação grita, sem burocracia. E a verdadeira liberdade é a sabedoria. Fala